Senhoras e senhores, precisamos falar sobre Alan Patrick. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas Demoliner e vamos a partir de agora falar sobre Alan Patrick em um conteúdo especial, um conteúdo diferente aqui no canal. Então já vai deixando o teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. E deixa nos comentários depois desse vídeo uma opinião sobre o que tu gostou do tema, se dá para fazer mais vezes, se vocês acham que fazer vídeo só sobre um jogador é interessante. Então conto muito com a participação de todos vocês e não esqueçam que a gente segue na meta de atingir os 10 mil inscritos até o final do Campeonato Gaúcho. Gente, quero falar sobre Alan Patrick com vocês. Ele mesmo, o maestro camisa 10 da equipe colorada. Nessa temporada começou em alto nível. Nesse ano a gente já está falando de 3 partidas disputadas, 3 assistências e 2 gols marcados, né? O Alan Patrick tem se notabilizado cada vez mais por participação, por liderança, por ser aquele jogador onde todo atleta dentro de campo do Internacional, quando tá apertado, larga a bola nele que ele vai acalmar e vai ter uma tranquilidade. Então, o vídeo de hoje é justamente para falar um pouco sobre o Alan Patrick, trazer os números dele nessa temporada, nessa segunda passagem dele pelo Inter, já que naquela primeira passagem em 2012, 2013, 2014, acho que é 2013 e 2014, não foi tão boa, mas desde que ele retornou ao Internacional, ele tem sido uma peça fundamental, desde que ele chegou e desembarcou em Porto Alegre em 2022, mas principalmente desde a última temporada. Ele já era a figura mais destacada do Inter nos últimos anos, já era o principal jogador do Colorado e no ano passado ele só não foi o melhor jogador em campo por atuação na temporada porque teve lesão e o Wesley fez a temporada da vida dele. Mas desde que ele retornou de lesão, pessoal, em setembro do ano passado, ele vem atingindo números que vêm surpreendendo não só o torcedor do Internacional, mas também todo mundo que acompanha o futebol brasileiro. E o SofaScore fez um destaque para ele, e a gente vai colocar aqui na tela os números dele e principalmente o impacto que ele tem tido no Internacional. O Alan Patrick, entre todos os jogadores do futebol brasileiro desde setembro de 2024, ou seja, desde que ele retornou da lesão no ano passado. Ele é o jogador com a maior nota do futebol brasileiro, o SofaScore faz esse trabalho de avaliações e o Alan Patrick é o jogador que tem a maior nota. Além disso, é o jogador que tem mais passes decisivos, aquele passe para finalização do seu companheiro. Em 18 jogos, desde setembro da última temporada, o Alan Patrick deu 71 passes decisivos. Gente, a gente está falando, né? Eu não vou me atrever a não usar uma calculadora para fazer esse cálculo, mas a gente está falando de 71 passes decisivos em 18 jogos, o que representa quase 4 passes, né? Quase 4 passes decisivos por jogo. É uma média absurda. Ou seja, ele dá a possibilidade do seu companheiro finalizar pelo menos 4 vezes por 90 minutos. Alan Patrick é o principal destaque e para se ter uma comparação, o Rodrigo Garro, que foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro no ano passado também, no Campeonato Brasileiro, e se fazia muito essa comparação, até no começo se fazia com De La Cruz, com De Arrascaeta, mas tiveram que assumir que o Alan Patrick está nessa discussão. O Rodrigo Garro é o segundo dessa lista nesse período e ele tem 59 em 21 jogos. Ou seja, muito menos, né? A gente está falando aí de 12 passes decisivos a menos que o Alan Patrick em 3 jogos a mais que o D'Alessandro disputou. Então é algo surreal. Os números do Alan Patrick, desde que ele retornou de lesão, ele tem sido o principal nome do futebol brasileiro. Sim, do futebol brasileiro. É o melhor camisa 10 do futebol nacional. O terceiro dessa lista, pessoal, é o Savarino.
meio-campista da equipe do Botafogo, campeão da América, campeão brasileiro. Ele tem 45 em 19 jogos, também menos que ele em mais partidas disputadas. E tem um dado interessante que eu quero trazer para vocês aqui sobre o Alan Patrick, que foi divulgado na reta final da temporada do ano passado, ali entre novembro e dezembro. O Alan Patrick, no final do ano de 2024, ele foi o jogador no mundo. A gente está falando de mundo, de temporada de mundo. Premier League, La Liga, Champions League. Imagina o campeonato que vocês gostam de acompanhar no futebol europeu. Imagina o principal jogador desse campeonato. E a gente teve o Alan Patrick nesse período como o jogador que deu mais passes decisivos do planeta. Quando foi postado, e vocês estão vendo na tela aí, quando foi postado esse número, o Alan Patrick tinha 62 passes decisivos. O segundo é o Oscar, que hoje está no São Paulo, mas atuava no futebol chinês com 56. Ou seja, naquela época, o Alan Patrick também já tinha mais passes decisivos que o Oscar. Aí a lista segue com Brian Orenha, Rodrigo Garro, Rafinha, que hoje é tido aí como o melhor jogador do ano, né? O melhor jogador da temporada 2024-2025 do Barcelona, e o Lucas Pérez. Então, gente, desde a lesão, desde que ele se recuperou da lesão, o nosso capitão, o nosso camisa 10, tem dominado não só o futebol brasileiro, mas também atingindo estatísticas se tratando de futebol mundial. Para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre os números totais do Alan Patrick com a camiseta do Inter nessa retomada dele, desde que ele retornou ao Internacional nessa temporada de 2022, né? Quando ele volta lá em 2022 a vestir a camiseta colorada. São 140 jogos. 140 jogos de Alan Patrick, 25 assistências e 37 gols. Estamos falando de 62 participações em gols. Dá praticamente, não dá exatamente, dá um pouco menos, mas dá praticamente uma participação em gol a cada 2 jogos. Alan Patrick, decisivo, jogador fundamental para o Internacional nas últimas temporadas, desde 2022, e agora, obviamente, é o líder desse time do Inter, visando a temporada de 2025. Que seja um ano mágico para o Alan Patrick, que ele consiga nos ajudar cada vez mais. Ele que recebeu uma proposta, né, uma sondagem da Major League Soccer para deixar o futebol brasileiro, mas a negociação esfriou. Isso que foi muito importante para a gente, seriam 5 milhões de dólares, um valor que a gente não conseguiria contratar um jogador com esse pacto absurdo, um jogador experiente. Alan Patrick tem 33 anos, ou seja, ele já viveu muita coisa no futebol, ele sabe a importância que ele tem, não treme em momentos decisivos, então que bom que ele permaneceu e que o Internacional não precisará ir atrás de um novo camisa 10 para essa temporada de 2025, porque o Alan Patrick, sim, é o dono do futebol brasileiro. É o camisa 10 que mais performa, que mais tem impacto e é o melhor camisa 10 do futebol nacional na atualidade. Deixa nos comentários o que tu achou do vídeo, se vocês concordam com essa opinião de que sim, o Alan Patrick é o principal jogador do futebol brasileiro na atualidade. Deixa um comentário também sobre a permanência dele, o quão importante é essa permanência dele. E, obviamente, né, vamos torcer que tudo dê certo em mais uma temporada de 2025 com o Alan Patrick vestindo a camisa 10 do Colorado. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. É só clicar no botão que tá aqui embaixo e aqui do lado tem os demais conteúdos do canal. Fechou? Valeu!